Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Aqui quem fala é o Leandro Barros. Hoje eu venho falar sobre um grande mal que está destruindo as famílias. Venho falar sobre o adultério. E não existe texto melhor para falar sobre isso do que o livro de Provérbios. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isso, sobre o que é os males que causam, tanto para a comunhão familiar como para a comunhão para com Deus. Vamos tentar entender um pouco a mente de quem comete um adultério. Mas antes, venho pedir aí o seu like, a sua curtida e a sua inscrição no canal. Ajuda o canal. Compartilhe esses vídeos com mais pessoas para que a palavra de Deus possa ajudar famílias que estão passando pelo adultério. Eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 5. Nós vamos estar lendo aí alguns versículos, também vamos ler no capítulo 6 e também no 7. Provérbios capítulo 5, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é caminho de morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Então, com o aparecimento das mídias eletrônicas, e de forma mais específica as redes sociais, facilitou muito para a possibilidade de alguém vir a ter um caso extraconjugal. As estatísticas demonstram essa triste realidade. A cada dia, cresce o número de lares desfeitos e, juntamente com este fenômeno, as consequências desastrosas para a sociedade. E as igrejas? Estas também têm sofrido o efeito de tais males. Apesar de a infidelidade conjugal ser uma prática pecaminosa antiga, é preciso entender que a sexualidade é algo natural ao ser humano. O desejo por satisfação sexual acompanha tanto o homem como a mulher desde sempre. O problema está na forma de expressão do desejo e em como é que ele é satisfeito. Segundo o entendimento mundano, não há regras para o homem e a mulher viverem a sua sexualidade. No entanto, as escrituras sagradas demarcam um limite bem preciso: o casamento legitimamente instituído por Deus. Aqui, em Provérbios, encontraremos os conselhos da sabedoria bíblica para orientar-nos contra as ilusões e as artimanhas do adultério. Boa parte dos conselhos de Salomão diz respeito à sexualidade humana. Ele dedicou aí quase 3 capítulos no livro de Provérbios para falar sobre o sexo e os seus desvios. Se o irmão e a irmã
que estão me ouvindo quiserem anotar, vocês vão encontrar essas citações de Salomão sobre o sexo, a sexualidade, em Provérbios, capítulo 5, do 1 ao 23. Também você vai encontrar no capítulo 6, do 20 ao 35. E também no capítulo 7, do 1 ao 27. Anota aí, depois você lê. Nesses provérbios, há dezenas de conselhos, recomendações que nos ensinam muito sobre como estabelecer o parâmetro de um relacionamento saudável. Ao iniciar essa coletânea de conselhos sobre como evitar os laços do adultério, Salomão ele chama a atenção do seu filho para que este ouça os seus conselhos e age em conformidade com estes provérbios. No versículo 1 do texto desse áudio do dia, nós podemos ver isso. Ele fala no filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. O texto hebraico de Provérbios, nesse versículo, apresenta a palavra bem, que traduzida para nossas Bíblias, para o nosso português, foi traduzida como filho. Mas esse termo, ele ocorre também nas advertências contra o adultério e ali no capítulo 6, versículo 20, e também no capítulo 7, no versículo 1. Essa palavra bem, ela pode ser referida tanto para um filho biológico quanto a um discípulo. Nós não sabemos direito quem é esse filho que Salomão aí se dirige. Em ambos os casos, essa admoestação ela é dirigida a um ser humano que, como todos nós, está sujeito à tentação. Portanto, a fim de vivermos o gozo da nossa sexualidade nos parâmetros estabelecidos pelo Criador, que é o casamento, que nós possamos, assim como esse filho, também ouvir o conselho desse sábio. Então, o sexo ele foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher, não de outra forma, mas só no casamento. Antes do casamento e fora do casamento, essa prática ela é pecado. Em Provérbios, capítulo 5, nesse mesmo capítulo que eu li, versículo 15 ao 17, o sábio ele vai usar algumas metáforas para aconselhar como deve ser a vida íntima do casal. E a frase "bebe a água da tua própria cisterna" mostra que o sexo não deve ser praticado apenas como um dever de um marido e de uma mulher, mas como algo prazeroso, assim como beber água quando se está com sede. Uma das primeiras consequências da infidelidade conjugal é a desonra da família. O sábio avisa que o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Nessa versão que nós lemos aqui, ela vai dizer assim: porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. O sentimento de vingança vai estar presente na consciência do cônjuge traído, se esse não vigiar. E se pensássemos na mancha que a infidelidade conjugal produz,
certamente nós, seres humanos, teríamos mais cuidado quando lidássemos com o sexo oposto. E uma pergunta é inevitável: Deus perdoa quem comete tal ato? Bem, não há dúvidas que perdoa. Mas apesar do perdão divino, as consequências ficam. Versículo 9 mostra essas consequências. Ele vai dizer: senão outros passarão a ter o bom nome que você antes tinha, e você morrerá ainda moço, mas nas mãos de homens cruéis. E o 10: sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Aí o 11: você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Enfim, o adultério, ele arrebenta quem o comete. Primeira coisa que acontece é a perda da comunhão familiar. A família se destrói. E claro, também vai haver a perda da comunhão com Deus, porque todo pecado leva à morte. E é trágico quando alguém perde a comunhão familiar por conta de um relacionamento extraconjugal, por causa de um adultério. Todavia, mais trágico ainda do que isso é perder a comunhão com Deus. E Salomão, ele sabia desse fato. E por isso ele advertiu em Provérbios 9:18. Salomão vai dizer: mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem, e que os que entraram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. A palavra hebraica usada aqui nesse versículo para inferno é Sheol, e está designada ao mundo dos mortos. De fato, a expressão ali estão mortos, no hebraico, significa espírito dos mortos, ou região das sombras. O Novo Testamento também alerta que os adúlteros ficarão fora do reino de Deus. 1 Coríntios 6:9 vai dizer assim: você sabe que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, que adoram ídolos, os adúlteros e os homossexuais, os ladrões, avarentos, os bêbados, caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. O que tudo isso quer dizer? Que essa é a consequência de quem comete o pecado do adultério, mas não se arrependeu. Por isso, quem flerta com uma mulher adúltera é adúltero. Seu caminho pode até parecer prazeroso, mas inevitavelmente o levará à morte. É isso que Salomão ele adverte. Então, que Deus tenha misericórdia, de quem pratica esse tipo de pecado. E claro, também tem a misericórdia de quem é traído, porque dói demais. Enfim, que nós possamos estar em oração tanto para um quanto para o outro, porque somente Deus pode reverter todo esse mal. Eu sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Aproveita e vem aqui na descrição desse vídeo, adquire meu livro. Você que está passando aí por uma grande aflição, não sabe o que fazer, esse livro vai te ajudar. Tem conselhos práticos de como você atravessar esse deserto e vencer como eu venci. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.